Saudação de paz, pastor Josué, Shalom, Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que fala em vossas vidas, em Cristo Jesus, nessa porventura noite de quinta-feira em vossas vidas. Estou aqui mais uma quinta-feira, me expressando em minha fala, nas vossas vidas. Quero agradecer à majestade eterna, gritante, verdadeira, poderosa, digna e única, por graciosa, viva e santa oportunidade que a majestade me concede de estar aqui no meu Facebook nesta noite, fazendo mais uma live para abençoar a sua vida de forma precisa, viva e gritante e verdadeira. Qual que eu estou aqui para magnificar o Santo de Israel e também deixar minha gratidão ao Todo-Poderoso e os ouvintes e as pessoas, os cooperadores que têm me apoiado aí em meu canal. Com a sua ajuda, o canal tem desenvolvido, crescido e tem sido abençoado de forma precisa. E Deus possa abençoar todos que vão entrar nesta live, nesta noite, qual que estamos aqui, para magnificar a majestade eterna. O tema da minha live, nessa noite de quinta-feira, ele traduz por referência qual que eu vou trazer aqui no Facebook, para que vocês possam entender. Fala bem assim, o arrebatamento da igreja. Fala sobre o arrebatamento da igreja, para que nós podemos entender. Fala o arrebatamento da igreja, estudo bíblico. Eu vou estar trazendo para a sua vida aí esse tema, que também dá por colocativa que quem são os 24 anciões em Apocalipse, ponto de interrogação. Eu vou estar falando sobre isso essa noite aqui, para abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. A respeito dessa fala, sobre os 24 anciões, sobre Apocalipse. Somente reformulando a minha fala nessa noite, que eu vou estar trazendo. O tema da minha live aqui no meu Facebook é: quem são os 24 anciões em Apocalipse? Ponto de interrogação. Também trazendo para a vossa vida o arrebatamento da igreja. Então, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Então, eu quero começar aqui na apostila que eu estou em mãos aqui, para que nós podemos ter um entendimento claro desta fala. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, declara 2 pontos. Havia também ao redor do trono 24 tronos. 24 tronos. Ponto e vírgula. E sobre os tronos vi assentado 24 anciões, vírgula, vestidos de branco, vírgula, que tinha nas suas cabeças coroas de ouro, ponto. O livro do Apocalipse, em nenhum local especificamente, identifica que os 24 anciões são, ponto. No entanto, vírgula, eles provavelmente são representantes da igreja, ponto. E improvável que sejam seres angelicais ou angélicos, angelicais, vírgula. Assim como alguns sugerem, ponto. O fato de que se senta em tronos e te indica que reina com Cristo, ponto. Em nenhum local nas Escrituras os anjos governam ou sentam-se em tronos, ponto.
No entanto, vírgula, disse repetidamente que a igreja governa e reina com Cristo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, ênfase ao versículo 27, vírgula, Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10. E Apocalipse, tem uma vírgula, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, vírgula. E no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 19, e o versículo 28, vírgula. E agora vamos para o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 30, ponto. Então podemos enxergar que dentro desse texto que eu acabei de trazer para a vossa vida, aqui fala sobre os 24 anciões em Apocalipse capítulo 4 e o versículo 4, que dá base sugerável, sugerável, a base na colocativa sobre os 24 anciões. Quem são os 24 anciões na visão de João do Apocalipse? João, o nosso irmão em Cristo, o apóstolo João, que escreveu simplesmente algumas epístolas, um evangelho e o livro da divina revelação do Apocalipse, ele tem uma visão, ele foi, na verdade, ele foi arrebatado quando ele foi colocado numa ilha de Pátimos. E ali o Espírito Santo o arrebatou, o concedeu visões, o deu visões. Jesus o arrebata e leva ele às alturas do céu e ele começa a ver coisas que é do futuro, coisas que são do Apocalipse, que são simplesmente do futuro, que vão se cumprir. Algumas já se cumpriu, outras vão se cumprir, porque é uma revelação que ele tem. E nessa revelação, nessa ilha de Pátimos, ele dá por conhecimento, para que nós podemos entender, e ele declara em voz e escreve, quando ele fala a respeito de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, sobre a posição dos 24 anciões, como eu acabei de ler para a sua vida, que são, porventura, representantes legais do Novo e do Velho Testamento, esses 24 anciões que João, o velhinho João, o apóstolo João, vê a visão na ilha de Pátimos, que não poderia sair. E nesse trono ele vê 24 tronos. E nesses 24 tronos que ele vê na visão, que é arrebatado em espírito, arrebatado em espírito, ele vê 24 anciões sentados com coroas no chão e que clamam sem parar. Kadosh, 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 Kadosh. E na linguagem santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E começam a clamar, 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 santo, 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 com a coroa no chão. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro que venceu. E digno é o Cordeiro que se assentou e que venceu a morte e o inferno. Então, quando João tem essa visão, ele fala das coroas de ouro, o livro do Apocalipse, em nenhum local específico identifica que os 24 anciões são ponto. No entanto, eles provavelmente são representantes legais da igreja, como do Novo e como do Velho Testamento. Ponto. E improvável que seja seres angélicos ou angelicais. No caso, assim como alguns sugerem, ponto, o fato de que se assenta em tronos. Anjo senta em trono? Não senta, né? Então, anjo não pode sentar em trono. Em tronos. Indica que reina com Cristo, ponto. Em nenhum local nas Escrituras os anjos governam e senta-se em tronos, ponto. No entanto, disse repetidamente quem
a igreja governa, reina com Cristo em Apocalipse. Aí podemos entender que esta visão que ele teve foi dos 24 anciões, representantes legais do Novo e do Velho Testamento. Para nós poder começar o texto bíblico, quero primeiramente ler para você Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, que fala bem assim: a visão do trono e da majestade divina. Ponto. Os 24 anciões e os 4 animais. São 4 animais. No capítulo 4, no capítulo 1, fala bem assim, até chegar, no capítulo 4, no capítulo 4, até chegar no versículo 4, vamos começar do capítulo 4. Depois destas coisas, vírgula, olhei, vírgula, e eis que estava uma porta aberta no céu, ponto e vírgula. E a primeira voz, vírgula, que de trombeta, ouvi falar comigo, vírgula, e diz 2 pontos, sobe aqui, vírgula, e mostrar-te e as coisas que depois destas deve acontecer, ponto. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, vírgula, e eis que um trono estava posto no céu, vírgula, e um assentado sobre o trono, ponto. Então ele viu. Logo fui arrebatado em espírito, vírgula, e eis que um trono estava posto no céu. Ele foi arrebatado em espírito e no céu, vírgula, um assentado sobre o trono, ponto. Que trono é esse? Veremos. Versículo 3. E o que estava assentado era, vírgula, na aparência, vírgula, semelhante à pedra de jaspe e de satônica, ponto e vírgula. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda, ponto. O arco celeste é o arco que é mesmo arco celeste que ele viu, é o arco que Deus fez a promessa com Noé, né? O arco celeste, ele vê no céu. E esse arco celeste que ele vê, ele dá a proporção para que nós podemos ver isso no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, que ele vê o arco e vê as pedras. E quem está sentado no trono, ao redor do trono tem essas pedras e tem esse arco. O arco e as pedras, preciosíssima. E agora vamos no versículo 4, que lemos o 3, né? Versículo 4 agora. E ao redor do trono havia 24 tronos, ponto e vírgula. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, ponto e vírgula. Tinha sobre a cabeça coroas de ouro, ponto. Tinha sobre a vossa cabeça coroas de ouro. Eles tinham coroas de ouro. E no versículo 5, e do trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, ponto e vírgula. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus, ponto. Então você pode ver que ardia em fogo ao redor do trono. Era 7 lâmpadas, que é o castiçal de ouro. O candelabro ardia, que é referência por colocação às 7 igrejas do Apocalipse. Né?
simplesmente. Então você pode ver que João teve essa visão. E ele vê os 24 anciões assentados em tronos e com coroas no chão, coroas de ouro. E começa a enaltecer, engrandecer, magnificar, exaltar o Todo-Poderoso. Né? Então você pode ver que João teve este arrebatamento. Foi um arrebatamento que o levou ao céu para ele ver coisas inefáveis e coisas profundas e escrever o que ele viu nas Escrituras e na palavra e na Bíblia, para que possa ter uma ordem, para que nós podemos entender, né, o livro do Apocalipse. Aí vamos descer aqui mais um pouquinho, mas antes que nós descemos, eu quero deixar para a sua vida aqui alguns versículos bíblicos. Eu quero ir com você em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 26. Fala assim: ao que vencer, guarda até. O que vencer, guarda até o fim. As minhas obras, e eu darei poder sobre as nações, Versículo 27. E com vara de ferir, quer dizer, 27. E com vara de ferro as regirá, ponto vírgula, e serão quebradas como vasos de oleiro, ponto vírgula. Como também recebe do meu Pai, como recebi do meu Pai, vírgula. E no 28, e dai eu a estrela da manhã, ponto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ponto. Não é a igreja, é as igrejas. Então, as igrejas são várias igrejas. Quem tem ouvido vai ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Então, são várias igrejas. Nós temos que entender, né, essa colocativa de colocação, oposição. Então você pode ver que ele está dizendo bem claro. Essa casa do oleiro, que ele fala vaso de oleiro, né, que é uma casa também dá base a Jeremias capítulo 18, que também ali fala sobre a casa do oleiro, aonde o vaso é preparado e também, se ele não gostar, ele quebra o vaso e refaz de novo. No Apocalipse capítulo 2, versículo 26, versículo 27, também dá que com vara de ferro ele vai reger as nações. Quer dizer, Satanás querendo ou não, o ser humano querendo ou não, a humanidade querendo ou não, as pessoas querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, saberão que ele vai reger as nações com vara de ferro. Seu governo, a sua autoridade, o seu poder. Ele vai reger. Quer dizer, será do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo joelho o dobrará e toda língua o confessará como o único Senhor e Salvador da humanidade, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a manifestação irá se manifestar, porque tu em minha mão é barro, ó casa do oleiro. Então, na casa do oleiro você faz o vaso. Não eu quebro tu como eu quero, então ele faz como ele quer, quebra como ele quer, e se ele não gostar, ele quebra de novo, e não tenho como nem questionar tal palavra. Aí podemos entender. Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 5, né? E o versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Que diz assim: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, ponto e vírgula, e eles reinarão sobre a terra. Ponto. Então você pode ver que é uma colocativa. Eu vou ler o título para você. O livro selado com 7 selos, ponto. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo
Eu vou ler o versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, dois pontos, digno eis de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de todas tribos, e línguas, e povo e nações. E povo, e nações, ponto e vírgula. No versículo 10, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, ponto e vírgula, e eles reinarão sobre a terra, ponto. Versículo 11. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, ponto e vírgula, e ao redor. Isso mesmo. Era o número deles milhões e milhares de milhares, vírgula. Então você pode ver que ele viu no arrebatamento. Então, o sangue de Jesus comprou nações, comprou povos, homens, toda tribo, línguas, povos e nações. Então, o sangue de Jesus, o Cordeiro é digno de abrir o livro. Que livro é esse? O livro, né, que simplesmente é os seus livros, porque foste morto, né, e com seu sangue compraste. O livro aberto é o livro do 700. Ele abriu o livro. Porque ele é digno porque comprou povos, línguas, nações e tribos e povos para o próprio Deus. Ele compraste com seu sangue carmesim. Ele comprou, resgatou. Comprar é resgatar. Ele comprou para si, resgatou para si. Né? Então a dívida que um dia nós tínhamos, nós não temos mais. Porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário, né? Quando disse está consumado. Quer dizer, consumado está feito, está decretado, está firmado. O que eu vim fazer, eu fiz. O que eu vim realizar, eu realizei. Então, adoraram no céu. Neste arrebatamento, ele viu milhares e milhares de anjos. Então, até mesmo viu os animais, que são os seres viventes. Né? Que são os seres viventes que têm 4 faces diferenciadas. Então, ele viu também no céu. Então, o texto mesmo está dizendo propriamente e reinará com ele, com vara de ferro, ele vai dominar as nações. E repito, quer o diabo ou não, as nações ou não, saberão que ele é o Deus Todo-Poderoso. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Não adianta querer ir contra essa falácia. Não adianta querer ir contra esta fala. Porque isso vai se cumprir, vai acontecer, e ninguém pode impedir o que está por vir. E o que vai acontecer, porque tudo está no plano salvífico do Filho de Deus. Agora vamos lá, em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Né, que fala assim. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, ponto e vírgula, e assentados-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, ponto. E vi as almas, não é alma, é almas, as almas, não é alma, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e o que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, ponto e vírgula. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ponto. O título fala, Satanás é amarrado por 1000 anos, ponto. Os fiéis reinam com Cristo
Então você pode ver que aqui já fala dos fiéis reinando com Cristo, né? Que é Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que eu trouxe para a sua vida e na leitura. Então aqui o reinado, a autoridade, o julgar, né? Que fala a respeito da posição e da autoridade, para que nós podemos entender, né, este reinado. Então, este reinado com Cristo, né, que fala a respeito dessa posição de reinado. Aí, para que nós podemos entender, né, este reinado, vamos lá. Dá prioridade, né, ao reinado. Escute essa, né? Vamos lá, para que nós podemos entender. Qual é a explicação de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4? Aí podemos ver aqui, para que nós podemos entender, né, a explicação. A explicação de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 4. Explicação. Aí vamos lá. Escute essa. Explicação de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Diz, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, descreve o início do milênio, aonde João vê tronos com pessoas que recebem autoridade para julgar, e as almas dos mártires que foram degolados, os mártires da fé que foi degolados. Os mártires também você pode botar a palavra de decapitados por Jesus, por causa do nome de Jesus, que não adoraram a besta e reinaram com Cristo por 1000 anos, representa a ressurreição e recompensa dos fiéis, especificamente aqueles que foram fiéis até a morte, recebendo honra e autoridade, ponto. É um momento de julgamento, é recompensa, aonde os santos fiéis são glorificados, reinarão com Cristo, ponto. Vamos lá. Pontos chaves de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, 2 pontos. Os tronos é o juízo, 2 pontos. Vamos, tronos. Quer dizer, vemos tronos, aonde pessoas foram sentadas com poder para julgar, sendo uma referência aos santos que reinarão com Cristo, ponto. As almas dos mártires, 2 pontos. João vê as almas daqueles que foram mortos por causa do seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem receberam sua marca, ponto. Reinarão com Cristo, 2 pontos. Essas almas reviverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, sendo essas a recompensa pela sua fidelidade e mártires. Mártires, ponto. A primeira ressurreição, 2 pontos. Esse evento faz parte da primeira ressurreição. Um privilégio para os fiéis,
um privilégio para os fiéis que guardaram as palavras da profecia, ponto. Contexto do milênio, dois pontos. Vamos lá. O versículo 4 indica o período descrito no capítulo 20, que fala sobre o reino de 1000 anos. 1000 anos de Cristo é o aprecisamente de Satanás, quer dizer, Cristo e o aprisionamento de Satanás, ponto. Após o milênio, Satanás é solto para último engano, sendo derrotado e lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta, um julgamento fiel, ou quer dizer, um julgamento final, ponto. Em resumo, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, celebra a vitória e a expressão dos fiéis que sofreram por Cristo, né? Por Cristo, prometendo a um reinado de glória e justiça ao lado dele durante o milênio, marcando o começo de uma nova era de governo divino na terra de Cristo, ponto. Você pode ver, né? Aí isso é para você ver a explicação que eu quero te dar de Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4, né, sobre o milênio, a prisão de Satanás. Agora, eu quero retroceder aqui um pouquinho no texto que eu li para você, para nós entender. Agora, vamos para Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, para que nós podemos entender o capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 e o versículo, por caridade divina, 10. É a explicação dele. Aí vamos lá. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, descreve a gloriosa realidade dos crentes redimidos, a igreja que, por meio do sacrifício do Cordeiro, Jesus, foram comprados para Deus, tornar-se um reino e sacerdotes que reuniram com ele, um cumprimento da promessa de compartilhar seu reinado com os vencedores, representando o ápice da redenção e a restauração do propósito de Deus para o seu reino, quer dizer, o seu povo e o reino, e sacerdotes que reinarão com ele, um cumprimento da promessa de compartilhar seu reinado com os vencedores, representando o ípice da redenção e a restauração do propósito de Deus para seu povo, conforme. Vamos lá. Explicação detalhada, 2 pontos. Contexto, 2 pontos. No capítulo 5 de Apocalipse, João vê um livro selado com 7 selos, contendo os planos de Deus para a história, ponto. Ninguém é digno de abri-lo, mas o Cordeiro, Jesus, que foi morto, e encontrando digno, porque venceu, ponto. Para você. Agora descendo. O cântico dos redimidos, versículo
9, do capítulo 10, versículo 9, após o cordeiro se torna digno, uma nova canção e entoada, dois pontos. Com teu sangue compraste para Deus. Com o seu sangue, ele comprou para Deus. Que sangue é esse? O sangue de Jesus, né? Claro, que é o Cordeiro de Deus, né? Que é o Cordeiro de Deus. Com teu sangue compraste para Deus, de todas as tribos, língua, povo e nações. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí descendo. Quem são eles? Ponto de interrogação. Eles são os crentes, o povo, crentes, crente, o povo de Deus, de todas as nações, comprados e resgatados, por Jesus, ponto. Aí desce, reino e sacerdote, dois pontos. Reino, dois pontos. Os crentes não apenas pertencem ao reino de Deus, mas também reinarão com Cristo, cumprimento a promessa do que os vencedores participarão do seu reinado, ponto. Sacerdote, dois pontos. Eles têm acesso direto a Deus, sem acessibilidade de mediadores, servindo a ele como um sacerdote real, refletindo sua justiça ao mundo, assim como Israel deveria ter sido para Deus refletir. Aí vamos lá, significado teológico, dois pontos. Esse versículo celebra a obra redentora de Cristo, sua morte e sangue, e o destino glorioso dos que ele salvou. Quem participarão do seu governo e serviço sacerdotal, sendo uma nova nação santa de Deus? Ponto. Vamos lá. Em resumo, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, é uma declaração de que os crentes, através de Jesus, são elevados a um status real e sacerdotal, destinado a governo e servir com Deus eternamente, sendo a acumulação da vitória do Cordeiro, ponto. Aí vamos lá. O que quer dizer Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ponto de interrogação. Todos os varão, ponto. Eles serão poderosos, que esperávamos, ponto. Na primeira vez, ele veio como servo, sofreu, mas na próxima ele será aquele no trono, com fogo e espada, ponto. Agora, é claro, isso não quer dizer que Jesus não seja todo-poderoso, o que Deus não seja todo-poderoso, ponto. Aí vamos. O que o Apocalipse, capítulo 5, nos ensina, ponto de interrogação. Aqui estão alguns pontos chave sobre o que está esta mensagem que transmitiu, dois pontos. Consolo, esperança, dois pontos. A frase não chores é uma mensagem de consolo, ponto. Ele é diferenciada a João, o autor do Apocalipse, que está chorando por não haver
por não ver nenhum digno de abrir um livro selado, o rolo que continua a revelação do futuro, ponto. Quer dizer, do futuro. Então está aí para a sua vida. Agora vamos tratar, né, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e o versículo 27, para a nossa explicação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e o versículo 27. Vamos lá. Aí. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo, quer dizer, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao versículo 27 e também o 28, ponto. Deus ama a sua criação, ponto. Pecado os corrompeu, vírgula. Mas agora ele tem um plano para devolvê-lo ao seu estado original de perfeição, vírgula. E ele vai recuperar aqueles que o julgarão, aqueles que o ajudará a realizar quer dizer, este plano, ponto. Pecador nasceu por causa do desejo de Satanás para definir-se acima de Deus, vírgula, e destruiu destruir os humanos, ou seres humanos, humanear dos céus, ponto. Aí vamos. Qual é a explicação do Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 27? Portanto, vírgula, a frase citada em Apocalipse, capítulo 2, vírgula, do Salmo 2, vírgula, e uma referência ao governo de Cristo, sobre as nações da terra durante o reino milenar. Ó, ponto. Esses governos será sobre todos os homens naturais que viverão no reino, vírgula, tendo os escritos quanto os crentes. Ponto. Então tá aí. Bem, explicação para você de tudo que eu disse para a sua vida. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 29, quer dizer, capítulo 19, né? Capítulo 19, para que nós podemos entender. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 19. Capítulo 19. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 19, o versículo 28. Vamos ver qual é a explicação deste texto? Vamos lá. Mateus, capítulo 19, e o versículo 28. Aí vamos lá. Mateus, capítulo 19, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 19, e o versículo, por caridade divina, 28. Qual é a explicação original? Vamos lá. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 19, versículo 28, é uma promessa de Jesus aos apóstolos, dizendo que eles se assentarão em 12 tronos. Olha a explicação. Para julgar as 12 tribos de Israel na
de Israel na regeneração, um novo mundo, reino, vírgula, recuperando aqueles que deixam tudo para segui-lo, vírgula, um cumprimento da honra especial ao reinado vitorioso, ou vitório, ouvido de ouro, vírgula, enfatizando a transformação e a renovação celestial, ponto. Explicação detalhada. Contexto imediatal. Contexto imediatal do pontos. Jesus está falando com Pedro, que perguntou dois pontos. Eis que tudo deixamos e te seguimos. Tudo deixamos e te seguimos. Ponto e vírgula. Que vírgula? Pois havemos de ter. O que vamos ter? Ponto de interrogação. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Ponto. Jesus respondeu com a promessa em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Ponto. 12 tronos, 2 pontos. Simboliza autoridade e um papel da lideração no reino de Deus. Ponto. Os apóstolos foram chamados para ser os pilares da nova comunidade, de Israel espiritual, como visto em Apocalipse, aonde há 12 fundamentos com os nomes dos apóstolos, ponto. Julgar as 12 tribos de Israel, 2 pontos. Referência aos julgamentos e à restauração do povo de Deus, e não necessariamente um julgamento punitivo, mas um estabelecido do reino de Deus em sua plenitude, ponto. Regeneração, 2 pontos. Esta palavra, plagiaciência e cúria, curcial, significa renascimento, quer dizer, renascer, ou renascimento, quer dizer, renascer. O novo começo, ponto, para muitos, aponta para a renovação final do mundo e no retorno de Cristo e o reino celestial, quando o mundo será restaurado, contratando com a terra atual, ponto. Recompensa, 2 pontos. A promessa é uma recompensa futura e celestial para aqueles que sacrificaram bens e confortos terrenos para Cristo, recebendo honra e autoridade no reino eterno, ponto. Em resumo, Jesus assegurou aos apóstolos que sua fidelidade não será em vão, ponto. Eles terão um local de descanso e honra no reino de Deus que virá, quando tudo for renovado, ponto. É uma promessa da estação e um papel de autoridade no novo mundo que Jesus inaugurará, que vai inaugurar, ponto, como recompensa por sua renúncia, ponto. Qual é o significado de Mateus, capítulo 19 e o versículo 28? Ele está dizendo a eles que todos eles, Judás, incluído, serão governados no futuro reino de Deus, ponto. Nenhum cristão inventaria um
que indicasse que o trágico de Jesus, vírgula, propósito Judá Iscariotes, vírgula, seria entronizado como governo do futuro reinado. Ponto. Então tá aí. Amém? Agora vamos para a explicação de Lucas. Lucas, capítulo 22, ao versículo 30. Lucas, capítulo 22, o capítulo 22 e o versículo 30. Aí diz assim, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 30, parte de um discurso de Jesus aos apóstolos sobre grandeza no reino, ensina que no reino de Deus, o maior não domina, como os reis do mundo, mas deve ser como o menor. E o que serve? Ponto e vírgula. Jesus se apresenta como um exemplo, sendo ele o rei que serve, prometendo que os discípulos se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos, mostrando que a verdadeira grandeza vem do serviço humilde e não da busca por poder. Ponto. Aí vamos lá. A discussão, 2 pontos. Os discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior. Ponto. Vamos lá. A invenção de valores, 2 pontos. Jesus os corrige, dizendo o que os líderes do mundo dominam, mas para eles, o maior deve ser como o menor, e o que governa como o que serve. Ponto. Aí vamos. O exemplo de Jesus, 2 pontos. Ele pergunta, 2 pontos. O que é maior? Quem está à mesa? O que serve? Ponto de interrogação. Respondeu, 2 pontos. Eu, porém, estou entre vós, como que serve, ou no meio de vós, sou como que serve. Ponto. Aí vamos lá. A promessa, 2 pontos. Ele os encoraja, dizendo que eles permanecem com ele nas tentações e que ele a confirma um reino, para que começa e beba a sua mesa e julgue aos 12 tribos de Israel. Ponto. Que a promessa, ele os encoraja com a promessa. Aí vamos descer aqui. Explicação da mensagem, 2 pontos. O reino investido, 2 pontos. O reino de Deus não é sobre herança, quer dizer, o reino de Deus não é sobre hierarquia terrena, poder e status, mas sobre humildade e serviço. Ponto. Humildade e serviço. Ó. Aí vamos lá. Serviço, explicação da mensagem. Serviço, como grandeza, com 2 pontos. Ser grande significa servir aos outros, honra e ama, e não ser servido, ponto. Aí vamos lá. Exemplo de Jesus, 2 pontos. Ele é o rei,
vírgula, se colocou na posição de servo, vírgula, levantando os pés dos discípulos, vírgula, quer dizer, lavando os pés dos discípulos, vírgula, ensinando pelo exemplo que verdadeira autoridade e servidora. Ponto. Aí vamos. Propósito dos discípulos. 2 pontos. Sua missão é servir e fortalecer os irmãos, vírgula. E sua recompensa futura é participar do reino e julgando, vírgula, como prometido por Deus. Ponto. Em resumo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, ao versículo 30, é um chamado à humildade e ao serviço como caminho para a verdadeira grandeza espiritual, vírgula, refletindo o caráter de cristão, fruto, caráter, ponto. Está aí, né? Para que nós podemos entender. Então, eu deixo para a sua vida e vou descer aqui para que nós podemos continuar, né? Mais um pouquinho a respeito dessa posição. Então, eu falei para você todos os significados e explicações. Agora vamos aqui na apostila. Além disso, vírgula, a palavra grega traduzida aqui como anciões nunca é usada para se referir a anjos, vírgula, apenas a homens, vírgula, particularmente a homens de um centro, quer dizer, uma certa idade, que são maduros e capaz de governar a igreja. Ponto. A palavra ancião seria inadequada para se referir aos anjos, os quais não enveasse. Ponto. Seu modo de vestir também indica que são homens, vírgula. Embora os anjos aparecem em branco, vírgula, roupas. Vamos lá. Brancas são mais comumente usada pelos crentes, vírgula, simbolizando a justiça de Cristo a nós imputada na salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ênfase ao versículo 8 e Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Ponto. As coroas de ouro usadas pelos anciões também indica que estes são os homens, vírgula, não anjos. Ponto. As coroas nunca são prometidas a anjos, vírgula, assim como nunca vemos anjos usando, ponto, a palavra traduzida como coroa. Aqui, referência à coroa do vitorioso, vírgula, usando por aqueles que tiveram sucesso em conquistar a vitória, vírgula, assim como Cristo prometeu. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, vírgula. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ponto e vírgula. Tiago capítulo 1, versículo 12, ponto. Algumas pessoas acreditam que estes 24 anciões representam Israel, vírgula. Mas no momento desta visão, vírgula, Israel, como uma nação interior, ainda não tinha sido resgatada. Ponto. Os anciões não podem representar santos das tribulações
pelo mesmo motivo, nem todos tinham sido convertidos no momento da visão de João. Ponto. A opção mais provável é que os anciões representam a igreja arrebatada, que canta cânticos de redenção, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, ênfase ao versículo 10, ponto. Eles usam as coroas da vitória e foram ao local, e foram ao lugar, preparado para eles pelo seu Redentor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ênfase ao versículo 4, ponto. E aí já muda, porventura, o título, né? Para nós se aprofundar na outra live que eu vou estar fazendo. Então você pode ver que é improvável que seja simplesmente anjos, porque anjo não usa coroa de ouro na cabeça. Anjo, porém, pode usar vestes brancas, né, reluzente em glória, né? Mas os 24 anciões também usam vestimentas brancas ao sentar o trono, que é os 24 anciões, representantes legais do Novo e do Velho Testamento, para que nós podemos entender a colocativa. Eu tenho algo aqui que eu quero dizer e falar também para você, né? Entre esta visão de João, uma representação legal sobre a colocativa deste vocabulário, para que nós podemos entender esta ordem. Quero começar para que você possa entender, né, quem são os 24 anciões de Apocalipse. Muito provavelmente, então, os 24 anciões em Apocalipse representam as 12 tribos e os 12 apóstolos. Ponto. Outra evidência disso é que João conecta explicamente 12 as tribos, Apocalipse capítulo 7, e aos 12 discípulos, Apocalipse capítulo 21 e versículo 14. Ponto. Aí vamos. O que são os 24 anciões de Apocalipse capítulo 19? Ponto de interrogação. Assim, segundo estas interpretes, os 24 anciões provavelmente representam seres humanos que foram redimidos da terra. Ponto. Alguns interpretam também aponta que a palavra anciões é presbítero. Alguns interpretam que a palavra anciões é presbítero, usada para os 24 anciões no livro do Apocalipse, sempre foi usada em referência a seres humanos em todas as escrituras. Ponto. Vamos lá? Vamos lá. Quem são os 24 anciões em Apocalipse? Adventista, por interrogação. Assim, se os 24 anciões eram seres humanos, concluísse que são pessoas que já estavam no céu nos dias de João, ponto. Com reflexão, eles são identificados com os santos que saíam das sepulturas por opções da ressurreição de Cristo. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, quer dizer, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 27, ao versículo 52, ao versículo 53. E Efésios, capítulo 4, versículo 8, uma vez que se trata de um grupo que já ressuscitou, ponto. Aí podemos descer. Aí podemos descer aqui.
Aí vamos lá. Ao redor do trono estava 4 e 20 assentados. 4 e 20 assentados em cima dos assentos. E vi 24 anciões sentados, vestidos de vestes brancas, ponto e vírgula. E tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ponto. Do trono saía relâmpagos, vírgula, estrondoso e trovões, ponto. Diante dele havia sete tochas acesas, vírgula, que são os 7 espíritos da igreja, ponto. Aí vamos. Qual é o significado dos 24 tronos? Ponto de interrogação. Os 24 anciões representam todo o povo de Deus ao longo desta linha de tempo. Ponto, 2 pontos. Israel representa pelas 12 tribos e a igreja representa pelos 12 apóstolos. Ponto. E a soma das 24, ponto, ele simboliza a igreja trifistes, aqueles que já terminaram a carreira e terrena, e viciaram e venceram e agora adoraram ao redor do trono de Deus. Ponto. Agora vamos descer aqui mais um pouquinho, né? Para que nós podemos entender. Tradicionalmente, eles são os representantes simbólica, que é representante por simbolismo das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, 12 mais 12, 24, que representa toda a igreja, desde Adão até o fim do mundo. Então você pode ver. Quem são os 24 senhores de Apocalipse? Como eu falei agora para você. Aí vamos descendo aqui para que nós podemos entender. Aí vamos. De forma direta, Apocalipse significa revelação, qual foi dado por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus Cristo, ponto. Que consequentemente, este termo acabou de tornado sinônimo de fim do mundo. Qual é o verdadeiro significado de Apocalipse? A palavra Apocalipse é uma tradição, teração, quais que exata proteção grande eficaz do termo original grego, que significa revelação em português. Qual é o sinônimo de Apocalipse? Por interrogação. 5 sinônimos de Apocalipse para 2 sentidos da palavra Apocalipse. 1. Catarismo, ertetomípio, e cateforto, e calamitius. Ponto. Aí podemos descer para que nós podemos entender. Que isso aqui é o último que eu vou dar. Último. Diferentemente dos outros apóstolos, João morreu de velhice, uma morte natural, quando tinha 94 anos, porém, depois de muitos sofrimentos, ponto, João, além de ser o autor do quarto evangelho, escreveu também 3 cartas, né, epístolas, né, escreveu 3 cartas, ponto. Nesses escritos, João revela sobretudo o amor de Deus por nós, e a manifestação de Cristo Jesus, ponto. Aí vamos. Quantos anos João tinha? João, segundo alguns
tradições, vírgula, morreu de velhice, vírgula, uma morte natural, vírgula, quando tinha 94 anos, ponto. João, vírgula, além de ser um autor do quarto evangelho, vírgula, escreveu também 3 cartas. Né? Quantos anos morreu João do Apocalipse? Aí vamos. Morte, ponto. Tério, dos 12 apóstolos são tornar-se um destaque, né? Destacando no teólogo, né? Nos teólogos, vírgula, tendo morrido de morte natural, vírgula, em Éfeso, vírgula, no ano 103, vírgula, quando tinha 94 anos. Ponto. Então tá aí. Quero deixar para a sua vida esta palavra. Amém? Sobre os 24 anciões e sobre a colocativa dos 24 anciões e sobre os 24 anciões no céu que estão assentados em tronos. Né? Como eu falei para você, representantes legais do Novo e do Velho Testamento, que a live aqui hoje foi. Porque é improvável que seja simplesmente uma colocativa, né, de anjos. Pode sim, por colocar que sobre as vestes brancas, porque anjo também tem vestimentas brancas, né, espirituais, seres espirituais. Mas não quer dizer que é os 24 anciões, porque anjo não usa coroa na cabeça, né? Então, os 24 anciões usam coroas na cabeça e curva diante do cordeiro no seu trono. E põe as coroas no chão, né? E viu e falaste com João: eis o cordeiro que venceu. Eis o cordeiro que venceu. Então, o cordeiro que venceu foi ele. Quem venceu? Jesus de Nazaré. Jesus venceu. E a sua vitória sobre a morte nos dá direito à salvação e a porta aberta para a graça que ele abriu na cruz do Calvário. Né? Por causa de Cristo, o Cordeiro vivo, nós temos a salvação eterna, que é a salvação que traz ao homem através de Jesus. Porque a salvação só pode ser dada por Jesus, não por outro. Então, João teve um arrebatamento aos céus. E este arrebatamento trouxe uma visão, e ele escreve o que ele vê, né? Sobre o livro do Apocalipse, que é o livro da divina revelação de João, né? Então, simplesmente uma colocação onde nós podemos afirmar que os 24 anciões são representantes legais do Novo e do Velho Testamento. 12, 12, 24. Então, 24, né? E como eu já falei na explicação, na expressão da explicação da colocativa, né? Para que nós podemos entender. Então, eu quero deixar para a sua vida esta live aqui no meu Facebook. Se você gostou, amém? Deixa aí o seu like, amém? Para abençoar o canal, deixa o joinha, né? E na próxima, porventura, quinta-feira, né? Eu vou estar falando sobre quem são os 4 seres viventes de Apocalipse. Quem são eles? Eu vou estar falando na próxima quinta-feira. Hoje eu fiz uma live no meu canal do TikTok, né? Eu fiz uma live no meu canal do TikTok, né? E fiz uma live aqui no meu canal do Facebook. Então, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live no TikTok e depois do TikTok eu venho para cá para o Facebook. E na próxima live eu vou estar falando sobre quem são os 4 seres viventes de Apocalipse. Né? De Apocalipse. Então, tá aí, deixei com você versículos, capítulo, tudinho para você eu deixei. Posição, significado, colocativa, tudo, para que você possa entender a base e a colocação. Amém? E deixei também os versículos para que você possa abrir a Bíblia e ler. Amém? Se bate ou não bate. Amém? Em nome de Jesus. Então tá aí. Deus abençoe a vossa vida. Deus abençoe. E no sábado eu vou estar lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. No sábado eu vou estar trazendo essa live, viu? Porque eu já adiantei essa aqui no Facebook, né, dos 24 anciões. Então eu vou estar trazendo essa aqui. Se você gostou, comenta aí embaixo aí, amém? Você que está assistindo aí. Eu vou trazer essa live aqui lá no sábado. Sábado agora. Amanhã é sexta, sábado, a partir das 15h30 da tarde eu vou estar trazendo essa live.
qual é o significado real de pré ou pós? Traço, tribulacionismo, ponto de interrogação, teologia. Então, vai ser essa live aqui que eu vou estar trazendo, ó. Bem? Lá no meu canal do YouTube, no sábado, a partir das 15h30 da tarde. Bem? Se gostou, amém, deixa o coração, um senzinho, um joinha, para que Deus possa abençoar sempre as nossas vidas, amém? Então é isso. Termina a minha live, amém? Vá lá no meu TikTok, também tem live, amém? Para que você possa assistir, né? Eu fiz a live lá sobre as parábolas de Jesus no TikTok. Então, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo, em nome do Rei da Glória, amém? Vai compartilhar isso mesmo, né? Bota coração, aperta o senzinho, bota o joinha. Mais que você vai compartilhando, o canal cresce, né? Porque o canal vai crescer com a ajuda de Deus, claro, mas também com a sua ajuda, que é o ouvinte da palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe. Saudação de paz, pastor Josué. Shalom Adonai. Que Deus abençoe a todos. Te espero aqui na segunda-feira, eu estou de volta. Segunda-feira vai ter live aqui no canal do Facebook, né? Segunda-feira. Terça-feira vai ter live também no canal do Facebook. Bem? Então estamos aí, firme e forte, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te guarde e Deus te abençoe. Obrigado, um abraço. Até no sábado estaremos juntos para a glória de Jesus. Vai compartilhando, amém? Deus abençoe, em nome de Cristo.